Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: armas ofensivas contra o inimigo. Nós sabemos que precisamos, primeiramente, ter consciência da guerra espiritual, tapar as brechas e fortalecer as áreas enfraquecidas. Mas isto não é tudo de que um exército precisa para sair a peleja contra o inimigo. Ele tem que se equipar com armas e escudos. Ezequias, por exemplo, tomou a precaução de conferir o seu arsenal e verificou que as armas eram insuficientes para uma batalha daquele porte, pois os seus inimigos eram conhecidos pela força, pela fúria e pela perversidade com que enfrentavam e tratavam o adversário. A palavra de Deus nos mostra em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 3 a 14. O perigo de sairmos à peleja sem o armamento necessário para enfrentar o adversário. Ele é perverso e usa de todos os meios para atingir o seu alvo, que é matar, roubar e destruir. A nossa guerra é contra o inferno, contra Satanás e os seus demônios. E é por esta razão que não podemos sair para o confronto sem estar de posse das armas poderosas e imbatíveis que Deus colocou à nossa disposição. A primeira arma ofensiva é a palavra de Deus. A Bíblia nos fala em Efésios 6,17 sobre o escudo da fé. Com o escudo da fé, apagamos todos os dardos inflamados do maligno e com a espada do Espírito, a palavra de Deus, partimos para a ofensiva contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, na certeza de que eles não podem resistir ao poder dessa arma que Deus deixou em nossas mãos. Deus criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus é a única que pode apontar uma direção segura. Sabe por quê? Porque quem criou o homem, quem instituiu o casamento, quem formou a família e tudo que os envolve, sabe conduzi-los rumo à felicidade tão sonhada. Como o rei Josias, precisamos redescobrir essa poderosa arma, que é a palavra de Deus. Precisamos orar como o salmista dizendo: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. Em Hebreus 4, versículos 12 e 13 está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Essa é a arma poderosa que Deus colocou em nossas mãos e que tem tantas vezes sido esquecida numa gaveta ou num móvel qualquer. É por isso que muitos cristãos vivem uma vida de fracasso, de derrota, porque não aprenderam a amar e manusear esta palavra, que é poderosa e é a espada do Espírito. No Salmo 119, o salmista diz que ao ler sistematicamente a palavra de Deus, ele encontrava consolo, força, prazer, sabedoria, entendimento, pureza de coração, vitória, verdade, alegria, vida, direção, proteção, esperança, paz e confiança. A segunda arma ofensiva é a vigilância e oração. É outra arma poderosa que o Senhor colocou em nossas mãos. E não serve apenas para a defesa, é sobretudo para atacarmos as hostes malignas que tentam por todos os meios nos destruir e desviar os nossos olhos daquele que é o autor e consumidor da nossa fé, Jesus Cristo. Jesus derrotou todos os principados e potestades que procuravam destruí-lo e impedir a sua missão. No final do seu ministério terreno, antes da sua crucificação, ele disse:
e em advertência aos discípulos o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Salmo 26, 41. Hoje em dia, o diabo tem entrado de forma mansa e sutil em nosso meio, em nossas vidas, nossas famílias, igrejas, escolas e trabalho. Como adverte o apóstolo Paulo, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, 6. Sem oração, a vida cristã fica pálida, sem vigor e, consequentemente, sem motivação e entusiasmo para sair à luta. A terceira arma ofensiva é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é uma arma poderosa que todo cristão deve usar contra o pecado, contra o inferno e contra o diabo. A Bíblia diz que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 4. O diabo não quer que os ímpios ouçam e entendam a pregação do Evangelho. É por isso que ele os ensurdeceu, cegou-os e endureceu-lhes o coração. Na parábola do semeador, Jesus deixa bem claro o quanto essa arma é poderosa. Na explicação da parábola, o Senhor diz que o diabo vem e arrebata aquelas sementes. Se ele pudesse, roubaria todas. Para ele, é de vital importância atrapalhar esse trabalho, porque cada semente que desce ao coração do ouvinte é mais uma vida que o inferno está perdendo. Em Jesus, o homem é liberto do império das trevas e transportado para o reino da luz, o reino do Filho, o reino de Deus. Colossenses 1,13. O Evangelho é Jesus e Jesus é o Evangelho. Quando falamos de Jesus a alguém, estamos pregando o Evangelho. Só o Evangelho pode interceptar, interromper e reverter a trajetória dos que caminham para a morte, para o inferno sem Jesus. E Deus quem diz a mim e a você: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Provérbios 24, 11. A quarta arma ofensiva é uma vida santa. O que mais abala o inferno e faz com que os demônios tremam é uma vida santa e consagrada a Deus. O preço de uma vida cristã vitoriosa é alto. Segundo Crônicas 29, 3 diz que a primeira coisa que Ezequias fez no seu primeiro mês de reinado foi abrir e restaurar as portas da casa do Senhor. Logo em seguida, ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes transmitiu a seguinte mensagem: santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Ezequias entendeu que a mais urgente e séria medida a ser tomada era se posicionar diante de Deus. Ele sabia que o poder do Senhor não se manifestaria, maravilhas não aconteceriam e o inimigo não se curvaria se a imundícia não fosse tirada do santuário de Deus. Façamos como Davi, que orou ao Senhor dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23 e 24. O preço que Jesus pagou para nos resgatar foi alto demais, o seu próprio sangue. Esse sangue nos purifica e nos liberta da condenação eterna do inferno. E o diabo sabe disso. Sabe que na cruz Jesus o expôs publicamente ao desprezo, o derrotou e nos deu a vitória. Sabe também que o pecado é o seu maior aliado para nos levar à bancarrota espiritual. Ele tem usado a arte, a cultura, o lazer, a religião e muitas outras áreas para levar muitos a pecar. Ele sabe que o erro enfraquece a vida cristã, debilita o cristão e o desqualifica para a batalha. O desejo do coração amoroso de Deus é restaurar, levantar e purificar o que está caído na lama,
na imundícia do pecado. Quer colocá-lo de maneira digna na sua presença, como foram restaurados todos os objetos que o rei Acás, na sua transgressão, havia lançado fora. Mas isso só aconteceu depois que aqueles artigos foram devidamente santificados. Segundo Crônicas 29, 19. Então, eu digo a você, arrependa-se dos seus pecados, tome posse do perdão de Deus e receba a purificação dos mesmos. A quinta arma ofensiva é a coragem. Depois de derrotar e subjugar o diabo sob os pés, Jesus colocou em nossas mãos uma poderosa arma que é a resistência. Juntamente com ela, deu-nos outra igualmente poderosa, a coragem. Sem coragem, você foge da batalha. Fugindo, não oferece resistência ao inimigo. Não resistindo, é derrotado e, consequentemente, faz-lhe perigosas concessões. Quando rompemos os laços do pecado e do inimigo e colocamos a nossa confiança no Senhor, a vitória é só uma questão de tempo. Essa era a razão pela qual Ezequias lograva êxito, era bem-sucedido. Ele ia com Deus e Deus com ele, segundo Reis 18, 7. Depois de romper categoricamente com o pecado e de fazer aliança com Deus, Ezequias quebrou corajosamente o vínculo, o pacto que seu pai fizera com o rei da Síria. O rei da Síria ficou revoltado e indignado com a ousadia do jovem Ezequias, de romper a aliança e negar-se a submeter a ele e pagar-lhe os pesados tributos. E assim, Senaqueribe aparelhou um poderoso exército e marchou em direção a Judá. Ele conseguiu se apoderar de algumas cidades, mas seu objetivo era Jerusalém. Mas a cidade achava-se fortemente protegida pelos altos e compactos muros. Não conseguindo seu intento através da força, ele mudou de tática. Passou a intimidar o povo de Jerusalém, fazendo terríveis ameaças. Condenou e acusou Ezequias perante o povo de ser o responsável por tudo o que estava se passando e o que ainda aconteceria. Temeroso e apreensivo, Ezequias cedeu e resolveu fazer um acordo comprometedor com seu adversário. Chegou ao ponto de se sujeitar de novo aos caprichos e às imposições do rei assírio. Ele ofereceu o ouro dos tesouros reais, mas Senaqueribe queria mais. Foi aí que Ezequias tirou todo o ouro que revestia a porta do templo do Senhor para lhe dar, na esperança de aplacar a sua ira e a sua revolta. O maior erro de Ezequias foi pensar que o inimigo deixaria em paz se fizesse o que estava pedindo. Pelo contrário, o problema se agravou. A segunda fase da vida de Ezequias foi a de resfriamento do primeiro amor. Depois de já ter avançado, prosperado e obtido grandes vitórias, ele fez perigosas concessões. Depois de ceder e continuar cercado e perseguido pelo exército inimigo, Ezequias aprendeu a lição, levantou a cabeça e saiu à luta. Ele colocou ânimo no povo, reagiu, não continuou prostrado em seu quarto, lamentando o seu erro e se maldizendo pelo que fizera. Precisava reaprender a lição de que nós só somos bem-sucedidos e vitoriosos quando vamos com Deus e Ele conosco. Foi por isso que, ao receber uma carta do rei da Síria, afrontando-o e ameaçando, a sua primeira reação foi a de apresentá-lo ao Senhor. Tinha certeza de que aquela guerra não era sua, mas do Senhor. Portanto, a vitória tinha que ser de Deus para ele. Segundo Reis 19. Não temas, é a palavra de Deus hoje para nós. Mesmo que você esteja apreensivo com seu filho, preocupado com seu futuro, desempregado, distante dos seus familiares, atravessando uma crise financeira ou de saúde ou qualquer outro problema difícil. Tire os olhos dos problemas que te afligem, direcionando-os para Deus, que tem nas mãos todo o poder para resolvê-los, por maiores e mais difíceis que sejam. Foi assim que Ezequias experimentou aquele grande livramento e vitória contra os assírios.
A sexta arma ofensiva é a autoridade. Em Lucas 10, versículos 1 a 3, Jesus comissiona os discípulos. E no versículo 16, ele lhes confere autoridade. Em Lucas 10, 17 a 20, os discípulos retornam e apresentam um relatório a Jesus do trabalho realizado. O segredo da vitória sobre Satanás e os seus demônios está em tomar posse, pela fé, da autoridade que o Senhor nos concedeu. Então, não precisamos andar cabisbaixos, derrotados e desorientados. A palavra de Deus nos garante que em Cristo somos mais do que vencedores. Vamos, então, pela fé, nos apropriar dessa vitória que Jesus nos garantiu por ocasião da sua morte e ressurreição. Ele ainda hoje está a nos dizer o que disse aos seus discípulos no passado. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sob todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Lucas 10, versículo 19. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia de hoje aprendemos sobre a Tua palavra. Damos graças ao Senhor, porque somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. E neste momento, Pai, pedimos que possamos, com autoridade, usar das armas ofensivas que o Senhor colocou à nossa disposição na luta contra o inimigo, nesta guerra espiritual. Ensina-nos a cada dia, Pai, o que devemos fazer, porque já temos as armas, mas precisamos primeiramente também ter coragem para usá-las, e por isso necessitamos que o Senhor nos oriente a cada dia, em nome de Jesus. Sabemos que para Ti não há nada demasiadamente difícil, Tu és o Deus do impossível, e nesse dia de hoje nós já Te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada, Senhor. E antes de concluir este vídeo, eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, e cujo símbolo é uma semente, porque, como sabemos, a semente representa a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que tem poder para mudar e transformar a sua história, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.